E aí, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio do seu narrador para mais um vídeo. E vamos falar aqui com um spoiler de um dos personagens que mais estão me surpreendendo e deixando, assim, muito feliz pela sua participação no Hexatomb, que é o Aguiar. Então a gente vai entrar no tema, vamos conversar sobre o episódio 9. Então se você ainda não viu, aguarda hoje à noite, a gente solta o resumo e amanhã você também tem um episódio completo para ver. Se você quiser ver o resumo antes, depois ir pro episódio, ou fazer vice-versa, ou você que sabe, ou você que já viu e vai continuar aqui comigo nesse vídeo. Então, vamos lá começar a falar sobre ele, agora sim entrando nos spoilers, não mais o Aguiar, mas o Jasper. E obviamente que essa início de vídeo é para evitar que as pessoas tomem spoiler. Eu sou preocupado com isso, então depois eu vou até falar no final desse vídeo o nosso roadmap da semana, para você saber aí quanto que eu vou conversar sobre os principais assuntos, se você quer me ver falando sobre várias coisas que aconteceram nesse episódio. Mas vamos falar então sobre o nosso mano Aguiar. A gente vai focar bastante nele, mas também vou falar um pouquinho sobre o quão os outros personagens, para mim, eu mudei muito de opinião sobre eles com o passar do tempo, e o Aguiar foi um dos que fui mais para melhor de todos eles. Porque vendo coisas como esse meu top 5 aqui, você percebe que eu não gostava do Aguiar, tá? Ele tava em último lugar. Eu acho que esse top 5 aqui foi feito ali na terceira sessão, se eu não me estou enganado, terceira, quarta sessão, por aí. A Kemi tava no top 4 e hoje em dia ela tá lá pra cima, o Aguiar também. E o Dalmo no 3, Jai no 2, Jai que desceu muito com o passar do tempo. Mas, assim, não por ter se tornado pior, tá, gente? Mas por ter sido um personagem que passou a não mais me agradar, ok? Isso foi a questão, foi assim que o jogador quis fazer, foi assim que ela quis guiar o Jai, e tá tudo bem. Pra mim, eu sou o cara que aceita essas coisas. Mas eu também posso dizer que eu não me agradei nada com as mudanças do personagem Jai com o passar do tempo. E o Labirinto também foi um personagem que pra mim foi se perdendo um pouquinho na minha visão do que é gostar de um personagem, do que é carisma com o personagem. Com o passar do tempo, ele não saiu muito da posição e de onde ele estava, tá? E pra alguns ele até perdeu carisma ao se envolver com o Jai, a galera não gostava da Jai, então já detona o Labirinto junto. Mas veja o como mudou esse meu aqui tier list, como que ele tava e como que hoje em dia eu trato ele de uma forma completamente diferente. E não foi só dessa vez, né? Eu tive essa outra tier list aqui, mas que era uma tier list que ela não é exatamente de nível de personagem, e sim uma tier list de categorias, né? Então tinha o personagem Hexatomb, que é o personagem melhor, muito bom, o personagem que surpreendeu, o que eu esperava mais, o neutro, o que eu não esperava nada. Então não necessariamente uma tier list do melhor ao pior, e sim uma tier list pra gente colocar as pessoas numa categoria. E novamente o Aguiar, ele já estava surpreendendo desde esse momento, desde esse episódio, se tornando um personagem que eu tava cada vez mais me conectando, chegando a ficar próximo dele, até o momento atual. E prontos para terem as imagens mais legais aqui que eu acabei tendo do episódio. Essa daqui que foi compartilhada, eu achei muito bom, mostrando eles se conhecendo no primeiro episódio, o Aguiar e o Labirinto, eles ali mais um pouco à frente e passando os momentos, sempre com a Bia Moon ali no meio, fazendo suas caras e bocas ali, uma careta ali para um momento e tal, ficando meio desconfortável. E eles fizeram isso várias e várias vezes, eles dando um toquezinho e tal. Isso aqui eu acho que é antes da luta contra os psicoleiras. E aí a gente vai descendo cada vez mais até o momento em que não temos mais o Aguiar, e que o Labirinto agora tá sozinho olhando pro lado, e que a Bia Moon, a Lena, a Kemi, que sempre esteve ali no meio, agora foi a executora desse personagem no final das contas. E aí eu vou aproveitar para chegar nesse ponto da execução do Aguiar e como a gente reagiu a isso. Eu vi algumas pessoas reagindo de uma forma que eu acho que dá para maneirar. Pra quem não viu essas coisas rolando, perfeito, vou só te indicar que tem, mas não necessariamente não vi como algo bruto, algo que tá acontecendo em massa, não é algo só do Twitter, eu tô vendo muita gente indo em comentário pra falar disso, de achar que foi meio decepcionante ali a morte do Aguiar, por causa que se você viesse ali pelas matemáticas, fizesse as contas tudo certinho das seduções, os negócios lá que ele tinha e tal, ele teria sobrevivido por 3 de vida, e também outras pessoas apontando que houve um metagame ali da Bia Moon, por causa que ela não sabia que o Aguiar tinha dominado o corpo agora do Jasper, vamos chamar assim, né? O corpo do Jasper é complicado porque é o corpo do Aguiar, né? Que a mente do Jasper tinha sido sobreposta pelas vontades e as intenções do corpo do Aguiar. Então a Bia Moon não sabia disso, então ela não deveria ter atacado ele, e que alguém poderia ter tirado ele de diplomacia daquela situação em que ele estava. E aí é a hora que eu falo, gente, vamos maneirar, aceitar o que aconteceu,
Podemos discutir sobre isso sim, mas eu acho que o ponto principal disso é entender que Ordem Paranormal, todo RPG de mesa, ainda é meio que um jogo. E existem coisas que você pode chamar de metagame, e você pode achar que são metagame, mas você entende que é parte da jogabilidade, né? Parte do que é você estar envolvido nesse mundo. É tipo aquela questão de você saber que um personagem tem 3 turnos para morrer. Não faz sentido, numa questão de vida e de realidade, você olhar para alguém de longe sangrando e olhar, cruzar os braços e falar: ele tem 3 turnos. Tá bom. Em 3 turnos, se eu chegar lá, tá tranquilo. Então vou deixar pra ir no último turno. Não tem isso na vida real. Então por isso que quando tem essas questões no RPG de mesa, já é meio que um metagame. Você saber quanto de dano um personagem sofreu ou coisas do tipo, também de certa forma é esse metagame mais bruto que a galera tenta buscar. E por isso que a gente aceita que isso é um jogo e que esses, entre aspas, metagames acabam existindo. Quando o Selbit declara essa questão de que ele foi dominado pela mente do Aguiar, todo mundo ao redor entende mais ou menos que isso aconteceu. Ele não indica uma possibilidade de que a gente possa fazer um teste de diplomacia para salvar ele. É a mesma coisa de um personagem tomar um grande ataque, ele descrever que o personagem está sangrando no chão, desmaiado, e você achar que ele foi executado ou algo do tipo, mas não foi, porque ele tem 3 turnos de vida. Então, quando o Selbit não dá essa abre-alas de tem como tirar ele ainda dessa condição, e isso causa ali uma reação instantânea nos players de entender que já foi, que já era, e que agora ele vai ser um inimigo, que ele vai bater neles, ele vai lutar. O Eloy ia causar dano contra o Aguiar, o Eloy não ia mais ajudar no confronto, e com toda certeza o Aguiar ia acertar outras pessoas nesse caminho, e com seus danos extravagantes, ele poderia vir a derrotar um NPC ali como o Eloy, ou algum personagem ainda vivo dos jogadores, como o próprio Labirinto ou o próprio Henry, que poderia ter sido penalizado no meio dessa questão. Então, eu entendo completamente você ficar triste, principalmente porque era um personagem que você gostava, por era algo que você achava que ainda tinha uma chance, mas eu acho que isso, se ainda tinha uma salvação pro Aguiar, se ainda tinha formas de resolução, obviamente, eu não tô falando que a culpa é do Selbit, não. Calma, eu tô falando assim, o mestre, ok? Independente de quem fosse o mestre naquela situação, poderia ter deixado mais óbvio. Na hora que você vai dar o tiro, você poderia explicar, né? Uma questão de uma sensação, e é o que eu sempre falo também. Abrir o jogo. Abrir o jogo é uma coisa super normal. E aí eu tô indicando pra você, que é narrador, que vai fazer RPG de mesa e quer evitar coisas assim acontecendo no seu combate. Principalmente quando você sabe que tem uma salvação pro personagem. O que pra mim não me parecia ser o caso do Aguiar. Mas se você tinha ali uma ideia de um personagem tem uma salvação e outro personagem vai executar ele, você pode só falar, ó, ele ainda tem como voltar. E não tem problema nenhum. Isso não é uma super dica, mega, hiper, meta narrativa. Não, ela é uma fala completamente tranquila e normal para que você possa guiar a mesa, que é o dever do mestre, tá bom? Então, se você se incomoda com isso, tente não fazer a mesma coisa na sua mesa. Mas dentro do Ordem Paranormal, eu acho que tudo aconteceu como deveria acontecer. E para mim, o Aguiar teve um ótimo final, né? No caso, o Jasper e o Aguiar. O Jasper podendo ser libertado por um próprio amigo, não tendo sido morto por nenhum inimigo. Ele não morreu para o inimigo. Não foi o Raziel que o destruiu e o devorou. Não. Ele foi consumido pela sua própria ânsia de conseguir derrotar os inimigos. Ele conseguiu, nesse momento, acabar fazendo com que a máscara tivesse que o dominá-lo. E assim ele foi liberto por um jogador, por um aliado, por um amigo que o salvou disso tudo. Então eu gosto muito dessa interpretação de como que foi essa morte. É uma glamorização de um tiro na cabeça. É uma glamorização de um tiro na cabeça. Mas era um personagem que eu botava como top 0, né? Top 0 pra mim. Top 5, dos 5 ele era o último, né? E ele foi se destacando cada vez mais. Eu não gostei, por exemplo, nesse episódio também, da cena de perseguição do Kibungo, porque eu achei ela meio desnecessária, né? Porque cá entre nós, se o Giovanni quisesse ali limpar a equipe dele, né, a equipe dos mascarados, ele podia só ter atirado no Pumba e atirado no Eloy e tranquilo ir embora antes que os jogadores sequer chegassem, né? Então foi uma questão que eu olhei assim e fiquei, cara, desnecessário isso aí. Mas o que importa é que a perseguição ficou muito melhor
quando o cereal ele sai pra fora, e olha que é aquela coisa, né? O cereal é uma pessoa que ela é muito criativo e por isso ele se destaca dentro do RPG de mesa, porque ele só jogou 3 mesas na vida e eu acho que Hexatomb é a terceira, né? Então ele se destaca muito pela sua criatividade. Então ele falou: eu abro a minha porta, eu vou pegar o meu machado e vou cortar a árvore. Óbvio, não é uma árvore dessa grossura, né, gente? A gente tá falando sobre aquelas árvores daquela região, que é um pouco mais ali de uma caatinga e tal. Então é mais simples ali ele cortar aqueles pedaços de árvore. E ele sai no carro, dirigindo com a porta aberta, e ele passa no teste. Eu fiquei, isso, porra! Isso, cara! Não tem como não se empolgar com um momento desse. E no momento, tudo que eu tava achando de ruim de ter feito aquele combate de forma extremamente desnecessária, aquela perseguição, eu falei, não me importa. O que importa é que eu pude ver essa cena. E ficou muito legal. Ele lia o livro, ele pegava o livro lá, eles davam sobrevivendo ao horror na mente dele, e ele olhava, ele falava o que ele queria fazer, ali com base em mecânica. Ele olhava a mecânica, usava a criatividade dele, mesclava em uma coisa só, e por isso que eu falo, mecânica é importante, gente. O Aguiar não seria tão bom personagem se o cereal não ficasse parando, olhando a mecânica e aprendendo combo, por causa que ele entendeu que tem um combo da espada da Sabara que dá mais dano quando tá sangrando, e ele ficava mesclando isso. Então ele se tornou de um jogador que não sabia nada sobre o que é RPG, que precisava de ajuda para entender o que é um D10, o que é um D100, o que é um D qualquer coisa, e foi pouco a pouco se tornando o melhor jogador em questão de fator de combo ali dentro da mesa. Porque o labirinto, né, no caso, o Calígrafo ainda é, teoricamente, ali dentro, né, dando a ideia pra vocês, o jogador que mais jogou Ordem Paranormal ali, que mais sabe sobre regra fria. Mas ele usa o labirinto, que tem, infelizmente, um ritual complexo, de uma forma muito boa. Ele sabe pensar muito bem antes de executar as suas questões, mas ele não tem forma de combar, né? Não tem como combar com o labirinto, porque ele demora 2 ou 3 turnos para conseguir executar um ritual. Então, combo não tem, mas ele consegue usar ele da forma devida. E enquanto isso, o cereal conseguiu combar, porque a ficha dele dá essa possibilidade. E as armas que ele foi pegando ao longo do caminho. No momento que ele usa a corda do machado dele para arremessar na Alvira, eu fui imediatamente aqui postar o Get Over Here dele, cara. Eu tive que fazer isso, parar ali para escrever isso aqui, porque eu achei muito sensacional a cena, tudo que ele pensou criativamente de lançar aquilo para poder tirar ela do Raziel. Beleza que o Raziel pulou nela de volta, mas foi de uma grande criatividade e eu precisava fazer isso, porque ontem, quer dizer, ontem, né, no caso, porque terminou 2 horas da manhã, quando eu fiz a minha análise do episódio, eu estava extremamente cansado e eu não conseguia demonstrar o quão feliz no rosto aqui o tempo todo. Eu me surpreendi tanto com o Aguiar, quanto com o cereal, quanto, melhor ainda, com o nosso caro e grande Jasper, que também é muito estiloso. Pelo que eu entendi, foi eles que criaram essas aparências. Então eu gostei bastante. Ele me lembra um pouco Jujutsu Kaisen, né? Ele me lembra um pouquinho ali alguns personagens do Jujutsu. Eu acho que alguém usa um negocinho parecido com esse na cabeça deles, essa banhanazinha em algum momento do Jujutsu Kaisen. Não sei quem é exatamente, mas ele me lembra bastante alguns personagens, né? Mas é isso, eu precisava parar para falar um pouquinho do Aguiar, foi um personagem que me surpreendeu bastante, que eu aprendi a amar, vamos falar assim, e tô muito empolgado para ver o serial em outras coisas. Eu não sei se ele volta por Ordem Paranormal por agora, porque ele acabou de fazer um personagem, e teoricamente o próximo passo de Ordem é a gente entrar ali na temporada Calamidade Parte 2. Eu não sei se tem espaço para novos personagens serem criados para a temporada, mas eu vejo ele aparecendo em algum especial, ele aparecendo em outras mesas, em outros canais. O próprio Calígrafo deve narrar Ordem Paranormal de novo e trazer ali pessoas que ele conhece no Ordem Paranormal para dentro da mesa deles. Então eu quero ver ainda quais serão os próximos passos do serial dentro do mundo do RPG de mesa. Então, vamos para o nosso roadmap ali explicando o que a gente vai ter na semana para você que está empolgado para saber o que eu vou trazer, o que eu vou conversar e as teorias que a gente vai se aprofundar. Hoje à noite teremos o resumo do episódio 9. Terça-feira a gente vai falar sobre os novos 6 elementos de Ordem Paranormal, uma teoria explicando qual seriam todos os 6, sendo que a gente já tem as intenções como um elemento confirmado, nós temos a tinta e as transmissões também como um elemento subconfirmado
pelas temporadas ali, pelas spin-offs, Sinais do Outro Lado e Segredo na Ilha. Na quarta-feira, a gente vai falar sobre os conteúdos semanais, mensais que a Ordem Paranormal vai ter com seu novo Apoia-se, chamado, acho que, Arquivos Secretos, algo do tipo, onde o Selbit fez um vídeo explicando tudo que a gente vai ter. Uma história da Agatha e também uma DLC ali, vamos chamar assim, um suplemento focado em Hexatomb. Só na quinta-feira eu vou falar sobre a volta do Hakim e do Dante, né? Por causa que eu não quero que as pessoas tomem spoilers. Então, no meu canal, pelo menos, as pessoas só vão saber que ele retornou pro Ordem na quinta-feira. Então, é tempo suficiente para as pessoas que são mais dedicadas a assistirem o episódio e para quem não assistiu acabar sofrendo com spoiler, mas é natural. Eu não posso segurar esse assunto porque é um assunto que todo mundo quer saber não só a minha opinião, mas pessoas que não estão assistindo Hexatomb gostariam de ter a informação de que o Hakim voltou pro Ordem, porque foi uma das coisas maiores assim que aconteceu na comunidade e seria interessante fazer um vídeo sobre isso, mas eu vou segurar até a quinta-feira. E sexta, a gente vai falar sobre a teoria dos Novos Veríssimos, onde pra mim agora, esses dois eles estão segurando o cargo do Veríssimo e onde está o Veríssimo, onde a gente também vai indicar com spoilers sobre Enigma do Medo, o que mais ou menos aconteceu ali, para que você entenda o porquê que eu acho que eles dois estão coordenando como Veríssimos, não Veríssimo cada um. E eles agora junto formam essa base de controle de poder ali dentro da Ordo Realitas. Então eu explico isso na sexta e o vídeo do sábado, antes do episódio acontecer e tal, daqui pra lá eu penso, mas possivelmente vai ser um corte ou algo do tipo. Então, é isso tudo que a gente vai conversar durante a semana. Então, agora sim, aqui foi o Leonardo e ficamos com o quadro de Moral de Membros. E fui.